Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, time. Boa noite, colegas. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Amilcar, tudo bem? Tudo, não sei do outro lado. Ah, bem, obrigado. Então consegues me ouvir? Sim, agora sim. Ah, tá bom. Vamos começar as aulas dentro de 5 minutos, pode ser? Quando esperamos outros. Tá bom, doutor. Está bem, ok. Até já. Obrigado. Obrigado.
Nélcia, estamos a ver com muita falha. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, como está a Ofélia? Mais ou menos, não sei desse lado. Graças a Deus estamos bem. Tô bom. Estamos a aguardar pela aula. É verdade. Vamos aguardar a chegada dos outros. Até agora somos 3. Dormir teríamos começado por causa do tempo. Não sei os outros colegas o que acham. Já passam quase 15 minutos. Exato, seria bom. Estou partilhando a informação no grupo para ver se outros ainda podem despertar agora. Tá bem. Será que teremos aula hoje?
Alô? Acho que vamos começar com a aula agora. Boa noite, boa noite. Boa Sim, noite. boa noite, Boa noite. doutor. Podemos, Sim, podemos. sim, vamos começar com a aula. Ok, tá bom. Deixa só compartilhar o slide. Vamos começar já. Alô? Consegue ver? Alô? Não, ainda não consigo ver. Pelo menos eu ainda não. Está bem. E agora? Agora sim. Agora sim.
Ok, perfeito. Ok. Sim, hoje é a primeira sessão, não é? Primeira sessão das nossas aulas online. Aulas essas que já deveriam ter decorrido faz tempo, mas por questões de agenda, por mesmo horários, tinha que haver uma concertação. Mas, enfim, cá estamos nós. Hoje vamos falar do patrimônio. Acho que dispenso da apresentação, acho que já sabem que é o tutor pelo nome. Eu penso que esse ponto já não é assim tão relevante, mas assim vou repetir. Eu sou Nelo Mateus, docente desta cadeira, que já está quase no fim, vamos trabalhar juntos. Hoje mesmo, como dizia, vamos falar sobre patrimônio. Aliás, patrimônio não, vamos falar do balanço. Vamos saber o que é isso de balanço, não é? Como se opera, como funciona o balanço. Quando se fala de balanço, que na verdade se trata, qual é a equação, então vamos falar exatamente do balanço. Consegue me ouvir todos? Alô? Perfeitamente, perfeitamente. Ok, então aqui... Sim, vamos falar de balanço. Eu gostava de ouvir de vocês. Qual é a noção que vos aparece quando ouvem falar de balanço? De uma forma assim, uma forma geral, né? Quero acreditar que essa palavra não é nova. A gente percebe a questão do balanço. O que vos aparece na mente? Ofélia? Sim, docente. Sim, eu disse, o que vos aparece quando ouvem falar de balanço? O que te aparece? Já agora, pedir desculpa, a questão do tema, é que na verdade o primeiro tema seria patrimônio, mas a direção pediu que alterasse, parece que já havia alguém que já havia abordado o tema de patrimônio. Então, por isso apenas desculpa aí o título, mas na verdade o conteúdo não tem a ver com o patrimônio, é o balanço, como disse. Acho que estão a ver aí aparecer patrimônio, certo? Sim. Certo, certo. Mas ok, continuando, o que vos aparece em mente quando se fala de balanço? O que percebe? É como se fosse um documento. É como se fosse um documento que se faz um estudo. Ok. Ok, um Sim, documento que faz um estudo, certo? sim, sobre algumas alterações. Acho que é isso. Ok. Tá bom. Para mim, balanço como eu posso dizer, é tipo um relatório daquilo que aconteceu. Certo. Tá bom. Sim, a Bom, na verdade, avaliação, como é que podemos avaliar e tal. certo. Balançar, este ano, como é que vamos fazer? Por aí. Ok, perfeito. Adolfo, parece que quer dizer alguma coisa? Adolfo Mimbir? Está a Sim, ver boa noite, levantar. doutor, Boa, e boa boa noite, noite meu aos caro. colegas. Boa noite, meu caro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, eu não vou fugir muito das ideias que tiraram os colegas, mas só queria dar um pequeno exemplo como a minha percepção. Perfeito. Se eu tenho uma loja, por exemplo, e vou meter meu estoque ali na loja, no final de um período, tenho que, aquela atividade que se faz para ver, ok, nessas entradas que efetuei, quais são os produtos que foram vendidos e a que preços e quantos é que ficaram. Essa atividade, eu acho que é fazer balanço, por exemplo, é uma loja ou qualquer negócio. Ou no fim do estoque, se é que já faz balanço no fim do estoque ou no fim do período, aquela atividade é balanço para ver talvez a margem do lucro,
ou Uma não? comparação. Obrigado. Perfeito. As vossas contribuições, na verdade, são válidas, são válidas, apenas só talvez tentarmos limar as primeiras intervenções, as primeiras duas intervenções. Não digo que estão, porque na verdade na ciência nenhuma teoria é falsa, não é? Não existe o errado, não existe o correto. Na verdade, tudo depende da forma da sustentabilidade, da pessoa como vai defender a sua informação, não é? Então, só talvez aqui a crescer, realçar, né? Para os colegas, parece que citaram um balanço que fosse um documento que sofreu alterações, certo? As primeiras duas intervenções. A primeira intervenção acho que foi de Ofélia, certo? Ofélia? Não, docente, eu não tive nenhuma intervenção. Ah, Estava mesmo. quem falou? A primeira intervenção foi de... Segunda foi eu. Sim, sim, quem falou sobre que balanço Eu era... falei de documento, Dados, alterações. está bom, é assim. Na verdade, Agora, balanço, na verdade, balanço sim é um documento. Sim, na verdade, balanço também é um documento de alteração. Mas se pautarmos que apenas definição do balanço seja apenas um documento de alteração, eu penso que estamos aqui querer generalizar todo documento que fala de alteração, vamos considerar de balanço, que não é verdade, não é? Se formos exatamente a especificar. Então, penso que a definição carecia um pouco mesmo de subsídio para poder estar firme. Então, e os colegas acabaram demorando. Faz favor. Eu não consigo ouvir, doutor. Parece que alguém estava a falar. Vamos fazer o seguinte: quando eu estiver a falar, peço que desliguem o Eu micro. não consigo ouvir, doutor. Não sei os colegas. Agora conseguem ouvir? Estás em movimento. Peço para desligares o micro. Peço para posteres o micro. parece que está a fazer uma intervenção do lado dele. Está bem. Eu estava a dizer, quando eu estiver a falar, peço que desliguem os micros, não é? Coloquem o mate, os micros, talvez para facilitar, porque às vezes a interferência, quando outro fala, outro tira aquele som. Então, talvez podemos ficar assim acordados. Alô? Está bem, docente. Está bem. Sim, então eu estava a dizer exatamente, o balanço na verdade é um documento, o balanço na verdade é um documento que pode mostrar alterações. Certo, mas essa definição não está acabada, não é? Então, a definição do balanço podemos considerar um documento realmente, como disse, mas não apenas um documento só que tem alterações, mas um documento que espelha aquilo que é a realidade de uma empresa, não é? Fazendo uma análise comparativa, evidencia, fazendo a comparação daquilo que é aquilo que o empresário, a empresa tem no seu poder, diferenciado com aquilo que a empresa tem o seu poder, mas como se fosse uma obrigação. Não, essa comparação, não é? Essa comparação, essa demonstração de forma quantitativa, financeira, nós consideramos de balanço, de forma assim simples, não é? Mas de uma forma mais simples e mais resumida. Mas alguns autores já falam mesmo em torno, talvez compartilhar esta informação do Borges, um dos autores mesmo que fala sobre, que fez muitos manuais mesmo em torno da contabilidade, manuais deles que variam desde 2001 até os anos, o ano subsequente, falou mesmo em torno da contabilidade. Ele entende que a definição do Borges, primeiro ele acaba incorporando que o patrimônio de qualquer pessoa ou organização é um conjunto de bens, direitos, dívidas e obrigações. Dívidas e obrigações. Obrigações, estamos a falar de dívida, né? Que esta possui num determinado período. Então, se nós estamos a falar de um balanço nós temos as ferramentas, né? Que devem estar incorporadas no balanço. Um balanço deve ter aquilo que chamamos os ativos. É exatamente que estamos a falar dos bens e direitos. Um balanço tem que ter um passivo.
nesse caso, as obrigações. Na verdade, o balanço, de uma forma resumida, quero acreditar que acho que tiveram a contabilidade geral, que era certo, mas se não tiver, acho que nos próximos modos terão, mas enfim. O termo inventário não é novidade para vocês, já ouviram falar do inventário? Sim. Exatamente. O inventário é exatamente nada mais e nada menos que a relação dos elementos patrimoniais, não é? Aquela listagem toda de elementos patrimoniais. Então, aí, aquela listagem dos elementos patrimoniais comparados àquela listagem. Neste caso, estamos a falar da listagem, por exemplo, dos bens de direito, estamos a falar, por exemplo, da conta caixa, os direitos à conta cliente, não é? Aquela rolamento, depois para evidenciar, encontrar a diferença, neste caso, os ativos e o passivo, ativos e passivos que a posterior podemos mesmo encontrar a situação líquida, consideramos mesmo do balanço. Em suma, tem várias definições em torno do balanço, mas podemos definir o balanço também como se fosse um espelho, não é? Um espelho que evidencia o ativo e o passivo com o objetivo de apurar a situação líquida. Então, são vários conceitos, ou melhor, várias definições em termos de balanço, mas o que importa, que eu penso que os estudantes devem reter na mente, é que um balanço deve ter esses dois grandes grupos, não é? Neste caso, estamos a falar do ativo e estamos a falar do passivo. Um balanço tem que ter estes elementos. Percebe? Sim. Exatamente, um balanço tem que ter estes elementos, ativo e o passivo, com o objetivo de apurar a situação líquida. Situação líquida, em algum momento, até alguns podem chamar como se fosse o lucro, não é? Pode ser a despesa, como se fosse o lucro, como se fosse o valor mesmo líquido. Mas eu prefiro não mesmo pautar pela questão do lucro, porque a posterior, provavelmente na contabilidade financeira 2 ou 3, nós estivermos a falar da demonstração de resultado, vamos perceber mesmo como é que se apura essa questão do lucro, né? Lucro líquido. Então, não quero mesmo, apenas é só uma noção, de uma forma superficial, né? É como se fosse lucro, mas na verdade não é lucro, né? A situação líquida. É exatamente o valor que parte da diferença do ativo menos o passivo. Segundo Borges, o documento que... Desculpe. Sim, eu tenho uma pequena dúvida, não é? Sobre o balanço. Desculpa cortar, hein? Não, sim, fica à vontade. Fica à vontade. Falar de balanço, há uma vez que é um ativo e um passivo, né, que é a classificação. Pode-se dizer que é uma verificação ou análise em outras linguagens de entradas, saídas, saldos. Um balanço? Né, em termos de entradas e saídas, não. Porque tem mesmo, é assim, nós temos na contabilidade, nós que chamamos aquilo de documentos contabilísticos, não é? Uma contabilidade. Nestes documentos podemos encontrar o balanço, podemos encontrar uma figura que chama-se de fluxo de caixa. Já ouviu falar? Então, já ouviu falar de fluxo de caixa, mas se nunca ouviu falar, a posterior vai ouvir falar. Provavelmente seja na contabilidade financeira 2, 3 e por aí, fluxo de caixa, exatamente que vai falar essa questão de entradas e saídas de dinheiro, não é? Exato. Mas o que disseste realmente tem a ver mesmo, só quero mesmo, só apenas para não ficar muito com essa ideia de que é entrada e saída de dinheiro, não, balanço não tem a ver, mas esse balanço tem a ver com, por exemplo, tens uma barraca, não é? Uma loja, uma banca, neste caso, está a vender tomate, cebola, coisa assim simples, não é? Então estás a vender e quando compras aquilo, às vezes, quando tens aqueles bens, às vezes não aparecem assim sozinhos, às vezes tens que fazer pagamentos, né? Pagamentos ao fornecedor e comprar no mercado, ou mesmo ter que pedir um dinheiro emprestado para poder comprar a mercadoria, para depois, quando venderes, poder pagar as suas dívidas, certo? Então,
quando estiveres a fazer aquela análise de calcular aquilo que tens, neste caso os teus tomates, o que vendeste, o que não vendeste, o que existe, menos aquilo que foi a sua obrigação, o seu dever. Se tinhas um dinheiro emprestado, emprestaste a alguém, ou tinha uma mercadoria emprestada, então tu fores a diferenciar, juntares aquilo, fazeres a diferença, para saberes o que tens a ganhar, o que tens a perder. Então tu estás perante um balanço, essa análise comparativa do que você tem e aquilo que é sua obrigação, que não era seu, mas que na verdade está consigo, que tens que cumprir, e depois vais ter um saldo que vais achar realmente que estás a sair a ganhar ou a perder. Não estás esperando num balanço, de uma forma, uma linguagem mais comum. Não sei se querem fazer perceber. Estamos juntos? Sim, docente. Mas está clara a ideia mesmo. bem, docente. Muito obrigada. Tá bom. A minha ideia não é mais procurar, é mais que percebam. Ok, perfeito. Eu só estava com essa pequena Ok. O balanço, mas conseguem ver todos os slides, né? O balanço não é mais do que uma fotografia ao espelho do patrimônio da empresa num determinado momento. Na verdade, o balanço tem momentos em que é feito o balanço. Depois vamos falar a posterior, o balanço inicial, que é feito no início, da abertura da empresa, mas vamos a falar isso a posterior. Então, os objetivos do balanço. Quais seriam os objetivos do balanço? Por que nós temos que fazer um balanço? Às vezes nós fazemos um balanço não por apenas mero prazer, por uma questão de controle, para podermos apurar o valor da situação líquida, ou melhor, situação patrimonial. Em certo momento, não é? Pode ser no fim do exercício, ou no fim do mês, no fim de 2 meses, ou mesmo no fim do ano. Então, esse é um objetivo de balanço, nós podemos saber se a gente está a sair a ganhar ou estamos a sair a perder. Tivemos mais rendimento, mais ganhos do que despesas. Então, nós quando queremos determinar a situação líquida, aquilo que eu estava a dizer, a diferença do ativo menos passivo, nós é um objetivo mesmo que o balanço traz. O outro objetivo é mesmo a determinação dos resultados, não é? Em dado período. Nesse caso, esse resultado também sai dessa apuração, não é? Apuramento. Nessa diferença ativo e passivo, para podermos sabermos se estamos a sair a ganhar ou estamos a sair a perder. Estamos juntos? Sim, docente. Acho que está claro. Então, se eu tentei mesmo a fazer a aula um pouco mais simples que eu quero tentar ter um manual, mas quero tentar como podem mesmo perceberem na sua íntegra. Mais prático. Está a estar em 29, é o 30, não está na casa. Já informei vocês. Hoje, o balanço tem suas classificações. O balanço pode ser classificado quanto ao momento, não é? O balanço pode também ser classificado quanto à descrição. O balanço pode ser classificado quanto à apresentação ou disposição dos elementos patrimoniais. Ao momento de elaboração. O balanço pode ser, não é? Um balanço inicial. O balanço elaborado logo no exercício de uma atividade econômica. Colegas, conseguem me ouvir? Estou a ouvir não sei se Será para perceber, só que não estamos a perceber bem por causa de alguns colegas que não desligaram os micros. Sim, está bem, perfeito. Colega, peço que desligue os micros, por favor. Pode ser? Ok. Depois temos, como dizia, quanto ao momento de elaboração, temos o balanço inicial. O balanço inicial é este que é feito, elaborado no início do exercício econômico, no início de uma atividade. Depois temos o balanço de fundação, que também tem característica quase de um balanço inicial, é elaborado na fundação da empresa. Nesse caso, é como se fosse certidão de nascimento.
logo no início da abertura da empresa, faz-se o balanço de fundação. Quase não tem muita diferença com o balanço inicial. Depois temos o balanço ordinário. Este é elaborado normalmente no fim do exercício. Este balanço ordinário é o balanço, como fosse um balanço normal, porque, por norma, o balanço para ser elaborado é necessário que tenha-se terminado um exercício econômico. Então, normalmente, o balanço é feito no fim de uma certa atividade. Então, por isso, o balanço ordinário é feito no fim de cada exercício. Então, temos o balanço extraordinário. O balanço extraordinário é o balanço elaborado acidentalmente, não é? Em qualquer momento da vida da empresa e por motivos diversos. Por exemplo, naquelas situações em que nós na empresa temos acionistas, né? Acionistas são aqueles intervenientes de uma empresa, aqueles que têm algumas cotas, não é? Os donos da empresa. Então, alguns entendem que querem, por exemplo, se retirar da empresa porque acham, talvez, que têm outros objetivos, ou porque querem viajar, ou porque mesmo não querem fazer parte da empresa. Então, antes de chegar o momento normal de fazer o balanço, que é o momento, nesse caso, o balanço ordinário, que faz normalmente no fim do ano, no fim do exercício econômico. Então, temos a necessidade de fazermos um balanço de repente, assim, de uma forma não planificada. Então, dependendo das situações, ou mesmo o falecimento de um sócio. Então, esse momento acontece, tem que fazer um balanço extraordinário, talvez porque queremos dividir os lucros ou fechar a empresa. Então, vai ser esse balanço extraordinário. Extraordinário é uma coisa repentina, o nome diz extraordinário. Depois tem o balanço final, que é o balanço elaborado no fim do exercício, não é? No fim mesmo, o último balanço no fim. Depois temos o balanço de liquidação. Este balanço de liquidação, na situação, é um balanço final, mas é um balanço com uma vertente muito diferente. Esse balanço é quando é feito, quando a empresa, por exemplo, quer fechar, não é? Diferente do final. O final fecha, faz o balanço final porque a empresa, o exercício terminou, mas vai continuar no ano seguinte. Então, enquanto este de liquidação é mesmo para fechar a empresa, não é? Então, podemos considerar como se fosse um certidão de óbito. Nesse caso, para cancelar a empresa. Docente, Sim, sim. qual é a diferença entre balanço ordinário e final, já que os dois parece que são feitos no fim de cada exercício? Não entendi bem. Exatamente. É assim. Na verdade, entre o balanço ordinário e o final, diferença como tal não existe. Na prática, se formos ver na prática. Só que a ideia exatamente do balanço ordinário é mesmo porque é por uma questão de definição mesmo do critério, por exemplo, da empresa. Por exemplo, abrimos uma empresa, né? Você e eu abrimos uma empresa, por exemplo, e nós vamos decidir que na nossa empresa vamos definir que o nosso exercício, pelo menos, tem que ser feito balanço, por exemplo, 7 em 7 meses, ou 8 em 8 meses. Então, se nós definimos que tem que ser 7 em 7 meses, estamos a predefinir que o nosso exercício em 7 meses termina, não é? É um fim do nosso exercício, é uma deliberação nossa, está a ver? Um entendimento nosso. Ou 10 em 10 meses. Então, deixa eu fazer no fim do exercício, porque nós definimos que tem que ter 6 ou 8 meses. Enquanto o balanço final é exatamente a estrutura de um exercício mesmo econômico, que é de janeiro até dia 31 de dezembro. Então, aqui já não tem um critério já nosso definido. É mesmo o critério de atividade econômica normal. Ok. Então, Tá por certo. isso chama-se o final, porque aí é o final, porque ambas pessoas ou três pessoas definiram que o final tem que ser um determinado período. Então, acaba coincidindo o final. Enquanto o último final é final mesmo de exercício econômico mesmo, final de 31 de dezembro. Percebeu? Ok. Sim, percebi. Perfeito. E o balanço de liquidação, alguma dúvida? Este balanço de liquidação Até é aqui mesmo não. para encerramento da empresa. Ok. Engraçado que de liquidação também é final, só que Exatamente, só aqui, exatamente em que momento se aplica. Este também quando queremos no encerrar a empresa. momento da sua extinção, uma coisa assim. Exato, extinção. Perfeito. É isso. Também designamos balanço final.
Quem está a subir aí? Alô? Alô? Sim, dizia, este balanço de liquidação Sim. tem-se feito quando o dono da empresa faleceu e apresenta-se o documento para fechar a empresa ou para passar em nome de outra pessoa. É isso que eu estou a perceber? Não, não, não. Este que estás a falar é deste extraordinário, não é? Quando se calhar falece um dos donos da empresa, ou porque houve um incêndio, ou falecimento mesmo de um dos sócios. Este de liquidação é quando, por exemplo, pode-se dar o caso em que todos estão vivos, Sim. mas eles querem entender que eu não quero fazer parte dessa empresa, ou então querem eliminar a empresa. Querem extinguir a empresa, que a empresa não exista. Para perceber? É exatamente a forma de cancelar. Percebo. Então, é mesmo de liquidação. Que também tem uma questão de um balanço final, né? Mas, Não de algum. desculpe. Desculpe. A colega parece estar com problemas de internet. Ok, está bom, está bom. Ok, está bom. Então, é isto, é basicamente isto. Então, temos aqui, como eu dizia, existem as classificações do balanço, não é? Temos balanço quanto à descrição. O Mas, balanço... docente, eu não percebi bem essa parte de liquidação, não percebi bem, não sei se pode A repetir. liquidação é um balanço que é feito para extinção da empresa. Cancelar a empresa, para a empresa não existir. Fechar mesmo. Fechar, Sim, exatamente. Significa, se fechar, achar que para não estamos, então, existir próximo mais. ano há de voltar a continuar essa empresa. Ok. Por isso chama-se até de certidão de óbito. Como você sabe onde é certidão de óbito não pode existir. Tá bom, percebi. Ok. Então temos quanto à descrição, a classificação. Desculpe? Sim. E se a empresa falir, também pode dizer que é de liquidação, quando fale? Quando a empresa, quando fale, não se faz balanço de liquidação. Não é? A empresa pode falir, não é? Como muitas outras empresas falem. Só que bom, quando a empresa falir, pode-se fazer balanço de liquidação, mas não quer dizer que a empresa faliu, o balanço chama-se de liquidação, não. Agora, se a empresa falir, as pessoas por vontade querem também eliminar a empresa, podem fazer balanço de liquidação. Com essa circunstância. Está bem. Docente, desculpa, e quando é que se faz o balanço final? É do tipo quando a No fim do empresa exercício. está para fechar também? Ou... Não, o balanço final faz-se mesmo no fim do exercício. Vocês desde o dia 1 de janeiro, então você quer saber mesmo qual é a sua situação líquida, o que você sobrou mesmo, fazendo a comparação do ativo e passivo até dia 31 de dezembro. O que você sobrou? Para poderes continuar o próximo ano, 2023, com outros dados. Mais ou menos por aí. Ok, Exercício normal. ok, tá bom, obrigada. Docente, Perfeito. Sim. é feito anualmente, Assim, trimestralmente ou anualmente. trimestralmente? O balanço final, na verdade, é feito anualmente. Não é? Anualmente. Exatamente. Uma vez por ano. No fim do exercício, no fim mesmo. Então, diferente desses balanços do meio, os extraordinários, diferente. Em algum momento pode apanhar os manuais a falar de balanço. Está bem, de docente. Obrigada, percebi. Está bem. Então, temos a classificação mesmo dos balanços. Temos quanto a descrição, temos balanço analítico e sintético. Então, analítico é quando as contas vêm mais detalhadas, não é? Conta caixa com os dados, né? Por exemplo, conta caixa é 10 mil, conta banco 30 mil, total fica 50 mil, faz parte do ativo. Fornecedor, então, de uma forma bem clara, explícita, analítica. E tem um balanço sintético, já quando aparece resumido.
Em vez de apresentar conta caixa, ele apresenta apenas o total do ativo e parte do total do passivo, evidenciando, neste caso, a situação líquida. Em suma, quanto à descrição, analítico é um balanço detalhado. O sintético é um balanço resumido. Estamos juntos? Sim. Ok, Sim, estamos juntos. Sim. perfeito. E quanto à apresentação, não é? Também pode-se classificar o balanço quanto à apresentação ou disposição dos elementos patrimoniais. Elementos patrimoniais é aquilo que eu estava a dizer. Quando falamos do ativo e passivo, são incorporados por elementos patrimoniais. Por exemplo, no ativo, estamos a falar que inclui bens e direitos. O passivo são obrigações, não é? Então, quanto ao balanço, quanto à apresentação ou disposição dos elementos patrimoniais, o balanço pode ser simples ou pode ser um balanço classificados. Os simples são elaborados sem nenhuma preocupação de ordená-los, não é? De ordem, não é? Então, os dados são apenas montuados de uma forma sem nenhuma uma estrutura própria. Sem aquilo que é classe, por exemplo, classe classe 1, classe 2, apenas só apresentas os dados de uma forma sem uma ordem assim, específica. Enquanto os classificados, os elementos patrimoniais aparecem agrupados segundo as classes. Por exemplo, se é classe 1, as contas que têm a ver com classe 1 têm que estar bem arrolados naquela classe, bem organizados. Eu simples apenas só misturas apenas, não vem muito claro. Estamos juntos? Sim, está certo. Estamos. Estamos juntos. Sim, esta aqui é uma estrutura, um exemplo de um balanço, não é? Este é um exemplo de um balanço. E se forem a ver, em termos desse balanço, pela composição, vocês acham que esse balanço podia ser, está escrito de uma forma vertical ou de uma forma horizontal, como vocês veem? Horizontal. Horizontal. Por quê? Hum. O que está a falar? Está escrito de uma forma horizontal. Está bem, quem está a Também falar? vamos Não consigo assim. ver os nomes aqui. Lessa. Lessa, sim, quer dizer de forma horizontal. Por quê? Percebes quando se fala que estão horizontal, né? Sim, percebo. Estamos a falar da esquerda à direita, certo? Sim, Sim, sim. sim. Sim, e vertical de baixo para cima. Então, este diz horizontal por quê? Porque os dados estão agrupados nessa sequência, como Tá acabei bem, de ok. dizer. Vou pedir que guardes o seu raciocínio, porque vamos tocar esta parte a posterior. Pode ser? Exato. Vamos tocar a questão de horizontal e vertical balanço, mas guarde o seu raciocínio. Ok. Este apenas é um modelo de balanço. É segundo as normas do, como é que chama? O NIRF, né? O novo plano GC, que é aprovado em 2009, pelo decreto 70/2009, 23 de dezembro. Falar sobre as normas internacionais de direito financeiros. Então, o modelo mesmo é este. Ok. Vamos à questão da equação geral do balanço. De uma forma resumida, se calhar até já tocamos este ponto, quando falávamos exatamente quando queremos apurar o resultado. A diferença, neste caso, do ativo e o passivo, não é? Equação geral do balanço. Mas vou ilustrar mesmo o que representa isto de equação geral do balanço. Conseguem ver? Ativos, não é? Ativos é igual a passivos na situação líquida. Aqui estamos numa situação em que o balanço está num equilíbrio, não é? Então, aqui, o ativo tem que ser igual às nossas obrigações e o nosso capital próprio, a situação líquida. Isto em forma matemática, se formos já a mudar do membro passivo para o membro esquerdo, matematicamente, passa a levar sinal negativo. Então, a situação líquida em si vai ser a diferença do ativo menos o passivo. Mas essa parte é difícil abrir? Não. Referência. É?
Desculpa, Veja a borda docente. na Peço. Docente, desculpa. Sim, sim. Alô, docente. Sim, fica à vontade. Oi, Desculpa, será que não tem como trancar o micro desses colegas que estão a comentar? Ok, deixa eu ver. É que assim fica Sim, difícil. trancar, sim, realmente, mas trancar como tal, penso que não seria ético, né? Porque a questão vão querer intervir e depois fica Não, limitado. quando quiser intervir, a pessoa pode ligar o micro e falar. Ou não, pode levantar a mão e o docente dar a palavra. Sim, sim. Aí seria mais. Realmente, mas bom, vou ver aqui se tem uma opção para o micro. De momento não consigo aferir a opção de trancar micro desses colegas. Não tem opção mesmo. Talvez eu É que parece desconheça, que eles não é? não têm Mas vamos fazer o conhecimento seguinte, vamos deixar um apelo aos colegas. Caros colegas, faz favor, peço que desliguem os vossos micros, liguem apenas quando quiserem intervir, por favor. Sei que todos estão nos ouvir. Estou a ver alguns estão com atividades de casa, depois esquece o micro ligado, então acabamos até ouvindo coisas que nem havia necessidade de termos que ouvir. Peço essa colaboração, pode ser? Pode ser. Obrigado. Então, estava a dizer, o ativo tem que ser é igual. Passivo mais situação mútua, não é? De uma forma matemática, se formos mudar o passivo para outro membro, do lado, nesse caso esquerdo, passa a ser sinal negativo. Então, neste caso, teremos a situação líquida como sendo ativo menos passivo, que é igual à situação líquida. Num balanço em equilíbrio, não é? Em equilíbrio, onde os valores devem ser iguais do membro esquerdo, assim como o membro direito, é na situação em que o ativo, o mesmo valor do ativo, tem que ser igual ao valor do passivo. Estamos a entender? Se estamos a dizer que em termos de bens, de direitos, temos 5.000 como nosso ativo. E as nossas obrigações ou dívidas com nossos fornecedores somos 3.000. Então, estamos 5.000 menos 3.000, estamos a dizer que vamos ficar com quanto? Vamos ficar com 2.000, certo? 5.000 menos 2.000, ficamos com 2.000 como situação líquida, não é? Como valor do patrimônio, neste caso. Então, significa, para nós, o valor do ativo vai ser igual ao mesmo valor do patrimônio com o valor do passivo. Neste caso, seria os 2.000 mais os 3.000. Teríamos exatamente 5. 5 que seria o somatório do passivo mais a situação líquida, que seria equivalente ao ativo. Estamos juntos? Sim. Tá bom. A situação líquida, meus caros colegas, a situação líquida pode ser ativa, a situação líquida pode ser nula, a situação líquida pode ser passiva. Primeiro ponto é saber, situação líquida, como se obtém a situação líquida? O que é situação líquida? A situação líquida vai ser a diferença do ativo menos o passivo. Vamos ter a situação líquida. Então, em que situação nós podemos ter uma situação líquida ativa? É simples. Na situação em que o nosso ativo for maior que o passivo, a nossa situação líquida vai ser ativa. Significa, vamos ter um valor do ativo positivo, acima do zero. Aí estamos perante um balanço do primeiro gênero, onde temos a situação líquida ativa, ou por outra, onde nosso ativo é maior que o passivo. Estamos juntos? E nós vamos estar em casos também que a nossa situação líquida vai ser nula. Na situação em que o nosso ativo vai ser igual ao nosso passivo. Neste caso, se temos ativo 5.000, o passivo também deve ser 5.000. Então, feito a diferença, para obter a situação, vamos ter zero. Então, aqui estamos perante um balanço do segundo gênero, onde a situação líquida é zero.
E quando é que vamos ter a situação líquida passiva? Algum voluntário para responder? A partir desse raciocínio que falamos. Quando o ativo é menor que o passivo. Perfeito. Estaremos perante a um balanço de que gênero? Terceiro gênero. Terceiro gênero. Perfeito. Então, estamos exatamente isso, perfeito. Estou a ver que vocês são craques. Acho que a aula tem que ser desta aula. Acho que eu nem havia necessidade de dar esta aula. Vou lidar com profissionais. Perfeito, é exatamente isto. E temos a questão mesmo da disposição do balanço. Lembram que falei que... Chegar com... Desculpa? Alguém quer falar? Ouvi alguém a dizer algo? Está bem, continuando. Temos a questão da disposição do balanço. Como o balanço é estruturado, em termos da estrutura, não é? Balanço redondo, balanço torto, balanço comprido, balanço como é? Na verdade, em termos de estrutura de balanço, nós temos duas estruturas. O balanço pode ter uma estrutura vertical, o balanço pode ter uma estrutura horizontal. São essas duas estruturas, ou seja vertical ou seja horizontal. Estamos juntos? Estamos. O balanço, exato. O balanço em dispositivo vertical é quando o primeiro indicamos o ativo e por baixo o passivo. Tá bem? Em primeiro passo, neste caso, os dados do ativo nós colocamos por cima e os dados do passivo nós colocamos por baixo. O dispositivo horizontal é quando os dados do ativo aparecem do lado esquerdo, os dados do passivo do lado direito. Perfeito? Sim. Então, eu vou voltar a colocar aquela questão do balanço, do modelo do balanço. Lembram quando eu disse depois guarda o raciocínio? Este era less, certo? Era less, é isso? Sim. Se lembras quando eu disse? E na base dessa explicação, em que formato considera esse balanço? Ainda continuas a afirmar que seja horizontal? Não, é vertical. Não, é vertical agora. Ah, já está claro, né? É vertical, sim. Agora já Agora é já é vertical. vertical. Eu gostei, agora já é. Então mudou de posição. Sim, é vertical. Okay. Antes era horizontal, né? Ok. Sim. Então mudaste lá. Deste uma magia. Perfeito, exatamente. O balanço, na verdade, é vertical. Temos aqui uns exemplos de um balanço. Este balanço, como podemos considerar? É um balanço vertical ou horizontal? Esse é horizontal. Perfeito. Porque os dados do ativo Os ativos do lado estão do lado esquerdo, esquerdo, outros estão do lado direito. do lado direito. Perfeito. Então, o formato é horizontal. Horizontal. E formato vertical, como seria? Como que tinha que ser? É Recapitular. quando primeiro temos o lado do passivo, do ativo, Sim, fica em e cima. depois por baixo temos os dados do passivo. Perfeito. Se as vocês da minha cadeira têm que dar 20-20. Então, temos exatamente, está aqui o exemplo. O ativo, o modelo apenas. O ativo fica em cima, o passivo fica embaixo. Depois a situação líquida. Exatamente. Vocês sabiam que a situação líquida é capital próprio, sabem disso? Ou patrimônio líquido. Sabemos. Capital próprio é uma conta do ativo ou do passivo? Como? Como, docente? O capital próprio é uma conta do ativo ou do passivo? Do ativo. Ativo. Capital Qual a próprio. diferença? Sim. É conta do passivo. Doutora, É a diferença entre ativo Você e já está a passivo. dizer capital próprio. aqui é o Basílio. É um capital Sim, em Basílio. que... Alô, docente? Sim, falou Basílio, sim. Eu perguntei, o capital próprio é uma conta do ativo ou uma conta do passivo? É conta do passivo, docente.
Com certeza? Ou porque só que encontrar que Para mim, eu diferencial? acho que é conta Hum? Eu penso que o Eu penso capital na próprio conta do ativo. depende do saldo. Hum. Eu Para sinto já este nos caso, para este caso, o saldo é positivo. Sim. Nós vamos, se formos a começar a lançar, vai ficar como saldo, no princípio, no ativo, né? Como saldo devedor. Não sei. Dá uma confusão. Como saldo? Como? Se vamos a fazer o balanço, né? Já fica à vontade, relaxa, bebe uma água, relaxa, fica à vontade. Não, dizia que o Sim. saldo aqui, a situação líquida, acho que vai depender do sinal que tiver. Ok. Para este caso, nós se formos a fazer um balanço, ela aparece como saldo inicial, no Sim, passivo, no ativo. perfeito. Agora, se fosse um sinal diferente, ia aparecer também como saldo inicial já no passivo, acho eu, não sei. Acho que Minha percepção, né? tá bom, obrigado. Estou a falar com... É como abrir Lilita. a tela, os nomes não estão omitidos. Que é? Lilita. Lilita. Obrigado, Lilita, pela contribuição. Mas a verdade é Basílio que falou passivo. Gabriel. A Gabriela. Sim. Lilita, a sua intervenção realmente foi muito rica. Confirmo. Tá bem, está bom. Basílio, Gabriel, está bem. Lilita, só para terminar, a sua intervenção, na verdade, foi muito rica. Exatamente, foi rica, gostei. Na verdade, realmente, ele depende da situação, né? Mas a verdade isso não pode gostar de dúvida. A conta capital próprio é uma conta de passivo. Não é? Esta Por conta que capital assim? próprio. Desculpe? Por quê? Exatamente. Esta é uma conta que está incorporada no passivo capital próprio. Porque na constituição de uma empresa, não é? É necessário que se tenha um valor para injetar, não é? Este valor é como se fosse da obrigação da constituição da empresa. Claro, é um dinheiro da empresa, não é? Mas porque esse capital próprio provém de fundos de fora. É como se fosse um dever, não? Obrigação, vem de fundos de fora. Desculpa, docente. Sim, Só desculpa. Indo pela explicação do docente, por exemplo, nós queremos fazer um negócio, nesse caso. Eu tenho, por exemplo, 10.000 como entrada no meu negócio. Sim. Isso eu vou considerar capital próprio. Sim, E à medida que... Como? Sim, esse é o capital, sim, esse é o capital. Tá bom, tá sim, porque este é mesmo, é uma questão da normalização. Já ouviram falar da normalização contabilística, dos planos de contabilidade, as normas de contabilidade, nem mesmo os próprios códigos. Este plano geral, os códigos incorporam mesmo a questão do capital próprio como se fosse um passivo. Mas é um passivo que é integrado pela empresa. Por isso, quando faz-se, porque a ideia é de se não desfazer deste valor capital próprio. Se desfaz o valor capital próprio, a empresa vai falir. Você vai injetar, vai tirar aquilo que injetou. O que fica na empresa? Fica zero. Então, por que você está a injetar o valor da empresa? Você quer construir a empresa. Então, você injeta o valor na empresa exatamente para poderes conseguir iniciar a empresa. Então, você considera como uma despesa. Você está percebendo? E aí já tem que fazer algo que possa render para que dê lucro. Dê lucro, exato. Ou pode-se manter o saldo, mas o que não pode acontecer é que dessa entrada tenha um saldo devedor, um saldo credor, neste caso. Perfeito. Então, é mais por esse raciocínio que o capital próprio é um passivo.
Então, nas situações naquelas que vocês verem que o passivo é maior que o ativo, a designação mais usada não é mesmo capital próprio, usa essa linguagem situação líquida, para não Líquida. criar essa confusão de colocar o capital próprio no ativo. Está a perceber? Sim. Exatamente. Então, por essa linguagem, logo no início, para a fórmula da equação do balanço é o ativo menos o passivo, igual a situação líquida, mas para não deixar equívocos. Vamos começar capital próprio, mas em termos de tradução, acaba equivalendo ao capital próprio. É mais por aí. Eu não sei se tem, na verdade, a aula de hoje poderia ter trazido mais elementos, mas normalmente as minhas aulas gosto de trazer conceitos mais simples, mais detalhados, de modo que o estudante perceba. Eu sou apologista em não incutir muita informação no estudante, de modo a até deixar baralhado. Mas, de fato. exatamente. Eu espero que no fim da minha aula o estudante esteja em condições de diferenciar um balanço horizontal de um balanço vertical. Balanço vertical. Já esteja em condições de determinar uma situação líquida de uma empresa, como se determina, quais são os cálculos que são feitos para a determinação de uma situação de empresa. Como perceber se a situação líquida é ativa ou é passiva. Passiva. Não é? Perceber mesmo o conceito também do balanço, porque não basta saber se é ativo ou passivo, não sabe o que significa o balanço. Apresenta um documento e diz, não, isto aqui deve ser uma carta de amor, ou deve ser ou uma chamuça. Não, está, tem que estar em condições. Ver um balanço vai dizer que isto aqui é inventado. Não pode ver essa tudo. Então, meus caros colegas, estudantes, a aula, matéria da aula basicamente é esta. Parece ser pouca, mas é muito, quem percebeu, esta matéria é muito essencial e a informação apresentada realmente é muito, muito mesmo importante, porque no tema relativo ao balanço, não se pode dizer que se percebe-se da questão do balanço sem mesmo perceber como o balanço mesmo é estruturado, como ele funciona e qual é o objetivo mesmo do balanço. Então, é basicamente isto. Mais dúvidas, questões, este é o momento, vamos falar. Se possível, ameaças, querem me ameaçar, também fica à vontade. A matéria é basicamente esta. Alguma dúvida? Alguma contribuição também? Isto é academia, sabem disso. Né? Então, dúvidas como tal não temos. Pelo menos eu não tenho. Gostei muito da aula. Gostaria que as próximas aulas fossem assim, então, como é que é? Aulas que a gente participa, que a gente compreende. Perfeito. Porque muitas das vezes os docentes às vezes só lançam temas e o estudante tem que se reinventar. Okay. Mas pelo menos aqui já tivemos noção de o que é um balanço, como é que é feito e para que fim. Para mim, gostei da aula. Foi uma aula mesmo muito interessante. Oh, perfeito. Perfeito. Ok, os colegas, os Gabrieles, os Taibos. Doutor Gabriela. Perfeito. Sim, estou a ver. Gabriel. Sim. O capital. Não fala muito bem. Há uma interferência. Ok. Lilita, deixa como desligar o micro. Ok, obrigado. Gabriel? O capital próprio não pode ser composto de fundos alheios. Deixa com o micro ligado. Ali.
Por isso que utilizo os micros quando o colega estiver a falar. Uma interferência. Alguém está com o micro ligado, certo? Doutor, Vontade, sim, sim. eu estava a dizer Sim. que o capital alheio, aliás, o capital próprio, também pode ser constituído por fundos alheios. Desculpe, o capital? Próprio. Sim, sim. Pode também ser constituído por fundos alheios. Sim, pode, claro. Porque Claro. esse termo de capital próprio, os colegas, se calhar, podem pensar que só tem de ser recursos que devem ser. A pessoa pode fazer empréstimo para constituir esse capital alheio. Só queria dar esse reparo. Ok. Ok. Obrigado pela contribuição. Os colegas ouviram. Ok. Maria João, parece que está no silêncio, parece que não está conosco. Maria João, tudo bem? Tudo, docente. Estou com os colegas, estou a ouvir tudo, entendi sobre o balanço, o passivo e o ativo, e essas coisas todas. Já estou aqui. Esses são aqueles papos, aquelas abordagens, quando o estudante não quer comentar muito. Faz uma espécie de resumo, viu o balanço, viu os colegas disseram, estou aqui. A Maria Juliácia é cheia de papo. Mas ok, obrigado, mas é bom saber que mesmo está conosco, está atenta à aula. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Elita, tem alguma coisa a acrescentar? Milcar, algo a dizer? Para mim nada, está tudo tranquilo. Essa aula para mim foi a aula mais produtiva, pelo menos deste bloco. Oh, que bom. Que bom. Uma curiosidade, todos são da Beira, não? Não. Não, eu estou em Quelimane. Ok. Eu sou da Beira. Gabriel da Beira. Perfeito. Eu também sou da Beira. Que Maria? Eu sou de Inhambane, mas concretamente em Vilanculos. Tá bom. Vilanculos é quem? Como? Lessa. Vilanculos. Eu, Lessa. Não. Ok, o meu campo estava a omitir aqui, acaba fechando a imagem. Tá bom. Ok. Desculpe mesmo por perguntar, assim, é que a maioria dos estudantes tenho tido, normalmente a maioria quase é da Beira, não é? Não por uma questão de discriminação, na maioria. Poucos, um e outro, Pemba, Maputo, Sim, Cabo. docente. Sim. Desculpa, docente. Sim, está a falar com Taibo. Taibo, sim. Taibo, Jack. Sim, docente. Eu estou um pouco confuso acerca de capital próprio ser uma conta do passivo. Estou meio confuso, se talvez ter uma explicação mais detalhada. Ok, tá bem. Vamos fazer o seguinte, Taibo, não é? Sim, docente. Eu não vou ficar feliz de ver você sair aqui confuso. Não vou ficar feliz, vou ficar muito triste, não é? Mas vamos simplificar essa confusão. Ok? Acho que vou ter que te pôr umas aulas de artes marciais para não ficares confuso. É verdade. Mas ok, tá aí, Maria, o que se passa? Mas tá aí, é o seguinte, o capital próprio, bom, eu não sei se tiveram a sorte ou o azar, não sei. Antes, não é? Antes, nós já passamos por, acho que são uns 3 ou 4 planos de contabilidade. Na altura, malta, 99 até por aí, acho que 99 até 2004. Tinha um plano que estava a funcionar, que era aprovado por um decreto que já foi revogado, no qual especificava as contas, agrupava as contas
de uma forma assim organizada, determinava que da classe X até classe Y, as contas fazem parte do ativo. Da classe X até classe W, as contas fazem parte do passivo. Das contas X até X, a conta custos, contas de custos, de X até X, contas do resultado. Mas, bom, não vou me cingir basicamente apenas nesta parte, para não deixar mais confuso. É basicamente a conta do... Alô, consegue me ouvir? Estou a ouvir, docente, estou. Sim. A conta do capital próprio. A conta do capital próprio é uma conta do ativo. Por quê? Por uma questão muito simples. É que o capital próprio, normalmente, tu podes ter o teu know-how. Sabes o que significa know-how? Saber fazer. Sim. Know-how. Mas tu, digamos que você não ter condições no momento de poder aplicar o teu saber fazer, porque não tens recursos, não é? Não tens recursos, não tens como, mas você sabe, mas tu queres alguém que te financie, não é? E aquela pessoa que te financie, ela pode dizer que para eu te financiar, tens que dar uma parte da empresa, ou tens que me pagar esse dinheiro, por exemplo, em 3 meses, mas em 3 meses aquele dinheiro completo... Desculpa, docente, nesse caso, se vende outra pessoa, não passa a ser capitão alheio. Eu estou a dizer, acho que foi você que contribuiu, né? Capital próprio, ou foi o Gabriel? Foi Gabriel. O Gabriel. O Gabriel disse que apenas não é só capital próprio, existe capital alheio. Não deixa de ser capital. Não é? Por que esse termo se chama capital próprio? Significa, é um valor aplicado mesmo, aplicado pelo empresário ou por uma parte integrante da empresa para a criação da própria empresa. Só que este dinheiro não pode ser visto como se fosse um bem assim, um direito, um ativo, porque é um dinheiro que tem que ser injetado, aplicado. E esse dinheiro, quando é aplicado na empresa, a tendência é de ser gasto para adquirir os bens que se espera ganhar. Está a perceber? Percebi essa parte. É mais nessa filosofia que o capital próprio considera-se como passivo, entre aspas. Porque é um dinheiro que você não pode esperar lucros daquele dinheiro, mas aquilo que vai sair com base daquele seu capital, é isso que vai considerar como se fosse teu ativo. Por isso, na fórmula do ativo, deixa eu recuar o slide, o ativo vai ser o passivo mais a situação líquida, ou por outra, mais o capital próprio. Está a perceber? Estou. Sim. É mais nesse raciocínio. É uma conta do passivo, capital próprio. Percebi agora, docente. Obrigado pela explicação detalhada. De nada. Estou para isso. Aquilo que eu não entender, vou pedir aos colegas, vamos explicar. Eu gosto de aprender. Né? Eu gosto. Aquilo que eu não entender, vou pedir. Depois temos grandes figuras aqui. Temos a Maria, temos o Matias, temos o Gabriel. Então, são figuras de destaque. Eu penso que juntos vamos criar boas soluções, certo? Mas quero acreditar, acho que cheguei ao alcance. Eu não sei se tem mais algum comentário, alguma sugestão, podemos inserir a aula. Até então, para mim, eu acho que até então foi a melhor aula, desde que comecei a ter as aulas. Tenho que ser sincero que esta foi uma das primeiras aulas que eu consegui acatar e perceber alguma coisa. Sim. Foi bem explícita, bem direita, foi uma aula bem produtiva mesmo, de facto. Que bom. Então, é de louvar, é de agradecer ao docente pela paciência e tá, essas coisas. Obrigado. E como é que fazem? Bom, não sei como fazem. Normalmente eu gosto de mandar as aulas via
WhatsApp ou por e-mail, não sei como faço, ou não há necessidade. Acho Manuela, você já tem como faço para poder ajudar ou não há necessidade. Talvez via WhatsApp. Se for por WhatsApp, seria melhor. E depois, acho que seria melhor Este é um grupo do WhatsApp, posso enviar, ou como é que funciona? Temos grupo do WhatsApp. Posso ter? Não é obrigatório, é opcional. Se não é necessário, não tem problema. Pode. Pode dar, faz favor. Ou posso pedir para ser adicionado, não sei como fica. Talvez ser adicionado pelos administradores. Talvez. Os administradores não são os colegas da coordenação? Sim, são os coordenadores. Coordenação? Coordenação da faculdade? Sim. Também acho que é possível enviar Porque o os grupo e-mails. foi criado por eles. A não ser que podemos lhe adicionar naquele E-mail. grupo nosso que criamos de estudantes, né? Ah, sim, pode ser melhor, sim, melhor. Sim. 84 26 35 922. Mas é que nem todos estamos nesse grupo. Então vai Não, ser depois difícil termos vocês essa vão, aula. pelo menos é o número mais abrangente. Agora, quem conhece que é Então, outro, docente. acho que a maioria deve estar lá, certo? Eu não Docente. estou nesse grupo. Docente? Sim. Desculpa, peço para repetir o número 84. 84 Sim, 26 sim, 35 sim, 9 sim. 22. Tá bom. 84 26 35 9 22. Tá bom. Sim, a Lilita dizia, nem todos. Eu dizia que eu não estou nesse grupo. Agora, vai mandar aulas e eu não estou adicionada nesse grupo. O grupo que eu estou adicionada é o grupo maior. Ok. Agora Mas não sei. depois do docente partilhar lá, nós podemos partilhar para o grupo central. Porque vocês ficaram de criar grupos, eu pedi, mas nem nenhum grupo fiquei adicionado. Vou esperar, né? Gabriel, Amilcar, adicione a Lilita, como seja, fica bem. Vamos ser cavalheiros, adicione. Vocês por que não querem adicionar ela? Mesmo para mim também, não estou nesse grupo. Está a ver? Já estão a ver? É que no princípio que criou-se, dizia-se que ia se criar grupos de acordo com as províncias, né? Norte, Centro, Sul, não sei o quê. Ok. Eu até disse que eu estou em Maputo, tá, vamos adicionar. E ficou assim. De repente, só participamos no grupo mãe. Agora que existem os tais grupos, né, nós não temos conhecimento. Então, Às vezes oculta caso também. Se vai melhor não dar essa aula aqui, é melhor, senão vou criar confusão. eu acho que para mim o mais correto seria mandar as aulas no grupo mãe, em que estamos lá todos. Sim, mas é o mais grupo mãe, pacífico. eu nem sei o grupo mãe onde fica, se calhar a coordenação, eu nem sei, apenas eu estou aqui, essa é a minha prerrogativa minha, porque eu até nem estou obrigado a enviar a aula, né? Então, apenas é uma vontade minha, né? Como dizem os Manhambani, Machangani, vontade de Amin. É assim, né? Sim, faltava um pouco para acertar. Aí como é que se diz? Como se diz? É vontade de Amina. Culilá Camila. Culilá Vai Camila. rir porque docente faltava um pouco. Sim, para acertar, como é que se diz? Está a ver, Anja? Vamos não vai faltar o meu bar. A pessoa quer mencionar também. Mas ok. Because de docente enviar para o grupo mãe, então, as aulas, né? Não, eu não tenho acesso ao grupo mais, mas parece que, não sei, é o Gabriel, né? É o Gabriel. Porque aqui acho que os grupos, mesmo estão muito desorganizados mesmo. Não, eu vou mandar o grupo que vamos adicionar agora. Depois vocês vão se encarregar no grupo mãe. É que eu não tenho acesso ao grupo mãe. Alguma coisa não chama. Não sei, né?
Outra vez vamos acordar isso na nossa próxima aula, não sei, mas Acontece. não tem acesso, é da coordenação. Então, Desculpa, docente. Alô? sim, sim. Sim, gostaria de, não sei, para mim, tenho uma dúvida quanto ao balancete e a ficha de armazém. Agora, Ok. gostaria de, não sei se possível, na próxima aula, ter mais ou menos noção da ficha do armazém e o balancete. Ok, ficha de armazém. Penso que os maltatitios FIFO-LIF deixaram de ir um pouco. Sim. Ah, Deixaram um não, pouco. não, deu para perceber. Os PEPs, o EPSIs e o custo médio deixaram de ir um pouco assim, não é? Sim, sim. Tá bom, mas eu vou dar uma forma mais simples, em uns 10 segundos, mais simples. Primeiro, desculpa, quando se ouve do FIFO, ou melhor, o EPSI, né? O FIFO é PEPS. Fast in, fast, eu não entendo bem inglês, acho que é fast Os primeiros in, a entrar e fast são in, os out. últimos a sair, não sei. Não. Fast in, não, fast in, E fast out. Os primeiros a entrar são os primeiros a sair. São os primeiros a sair. Tá. E os Então, primeiros... fast in, last in, fast out. out. Exato, tem FIFO, né? Ou melhor, vou falar em português. Tem o PEPSI, primeiro a entrar, primeiro a sair. Certo. Então tem o EPSI, que é o LIFO, que é o último a entrar, é o primeiro a sair. A sair. Sim. Ok? O último a entrar é o primeiro a sair. Então tem o custo médio ponderado, que é o mais simples. Este já, por exemplo, temos uma mercadoria, né? Por exemplo, hoje, que data é hoje? 23. Hoje é dia 23. Dia 23 entraram, por exemplo, 10 canetas, não é? Até caneta não tem muito assim, impacto. Vamos lá, entraram umas, já que vocês gostam muito de Bratz, Vitz, ok. Entraram 10 Vitz, não é? 10 Vitz, cada Vitz caro, né? Toyota Vitz ou Toyota Corolla. Entrou 10 Vitz, cada carro, cada viatura está avaliada a 100 mil meticais. 100 mil meticais. São 10, 100 mil meticais. Entraram hoje. Certo? Sim. Então, ontem, que era dia 22, entraram também carros, viaturas, mas só que entraram 5, mas com um preço de 50 mil. Estamos juntos? Estamos. Sim, então vamos dizer assim, usemos o critério FIFO. O critério FIFO vai dizer para vendermos 5 viaturas. O principal nesses critérios é saber o preço de venda. Esse é o objetivo principal. Então, nós queremos vender 5 viaturas. Mas nós temos a viatura que entraram ontem, que eram 5 viaturas com preço de 50 mil, e temos que entraram hoje, são 10 viaturas, preço de 100 mil meticais. Então, aqui, qual das viaturas nós vamos vender? Se for para vender. Usando o critério FIFO. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Qual seria? As de hoje ou as de ontem? De ontem. Porque foram as primeiras a entrar ontem. Entraram a que preço? Entraram com preço de 100 ou preço de 50? De 50 mil. Está a perceber? Então, vais vender com aquele preço de 50. Agora, se por acaso pedirem 6, ontem entraram 5. 5. Vais vender todas 5. Todas a então, 50. Uma que sobra, vais mexer, exatamente, vais mexer no outro. Vender ao preço que entrou, que é de 100. Exatamente, e 100. É muito simples. Então, se for o LIFO, nesse caso o EPSI, o último a entrar, primeiro a sair, vai ser o inverso. Vais vender esses que entraram hoje. E se sobrarem, não conseguirem, ou melhor, se terminarem, sobrarem outras para vender, vamos já pegar as que entraram ontem. Ontem, já o preço de ontem. Exatamente. Mas se conseguimos cobrir todas com o preço de hoje, não tem problema. Então, o critério funciona assim, tão simples quanto isso. Essa minha dúvida. Sim. Essa minha dúvida estava mesmo. Exato. Então, o custo médio. Não, continua assim. Não, continua, docente. Pode continuar.
Elvita. Ok, tá bom. E, então, o custo médio ponderado. Qual seria? O custo médio ponderado é o critério mais simples. O custo médio ponderado, neste caso, são 10 viaturas, certo? A preço de 100. Vamos calcular 10 vezes 100, quanto é que dá? De 1 milhão. Dá com 1 milhão, certo? 1 milhão. Exatamente. Estamos a dizer 10 viaturas, o valor total é 1 milhão. Mas essas viaturas eram a 100 meticais. Aliás, é 100 mil, né? Cara. Depois as outras eram 5 viaturas, né? A preço de 50 De mil. 50. 50 que dá? Parece que fica uma coisa de 250. De 250. 250. Então, no critério de custo médio ponderado, também a questão principal é o preço unitário. Então, aqui como vai ser? Vamos pegar os valores, não é? O valor de 1 milhão, daquelas 100 viaturas, né? Vamos somar também com outro valor das outras quantidades. Vai ser 1 milhão mais 250, é isso? 250, sim. Exato. Vamos ter um valor. Quanto? Vamos ter um valor, né? O total vai ser 1 milhão em quanto? 250. Ok, 1 milhão e 250. Então, 1 milhão e 250. Então, em termos de quantidade, as viaturas que entraram, vamos juntar. Aquelas que entraram a preço de 100, eram quantas? Eram 100 viaturas. Eram né? 100. Eram 10. 100 ou 10? É 10 viaturas. 10. As outras eram 5. Total, em termos de quantidade, temos 15. Então, vamos levar o valor, o total, as viaturas daquelas primeiras, as segundas, se tiverem terceiras, os valores, mas vamos fazer o total dos valores e o total das quantidades. Dividimos. Então, vamos ter um valor único que vai servir para todos. Entenderam? Então, neste caso, Vai tem ser que fazer 1.250 e 1 milhão, divididos sim, por 15. por 15. Exato. Que é para termos o custo médio ponderado. Perfeito. Tão simples quanto isso. Mais que isso é só na América. Eu sou moçambicano, já não tenho como. Mas eu acho que a explicação foi mais simples, acho. Perceberam? Maria percebeu? Sim, deu para perceber, sim. Que bom, que bom. Amílcar? Gelita está muito séria, percebeu ou não? Não percebi, desculpa. Eu disse, percebeu? Percebi. Está tudo controlado. É, você gosta muito de estar controlado. Ok. Nada, não sei Percebi. Eu lamentei hoje. Que é esse está a lamentar já, meus caros colegas. Ok. Então, acho que estou a ver esta lamentar. Desculpa, docente, será que pode deixar ficar o contato? Qualquer dúvida, se calhar podemos entrar em contato. Mas eu já deixei ficar. Mas ok. 84. Quantos grupos, docente? Está bem, 84. Esses grupos, nem todos estão. Sim, Está 84. 84, 26. 26. 35. 35. 922. 922. Ok. Tá bom, docente. 84, 26, 35, 922. Tá bom, docente. Obrigada. Tá bom. Eu só uso mais o WhatsApp. Mas ok. Eu peço, quando forem mandar mensagem, peço para se identificar. Às vezes, contactos que desconheço, às vezes não ignoro, mas às vezes não tenho tido aquela atenção, né? Posso atender a posterior. Então, peço identificar, eu talvez estudante X, fulano X, quando for a mandar mensagem. Ou e-mail, WhatsApp. Tá bom, docente. Está bem. Ok. Está certo, está certo. Okay. Muito Acho que é obrigado. tudo, né? Doutor, aqui no Brasil, ouvi uma das colegas aí. Doutor? Sim. Está me ouvindo? Sim, ouvi uma das colegas aí. Esteja um minuto. Eu queria saber qual é. Qual é a diferença? Ok.
Sim, dizias qual é a diferença? Entre balancete e o balanço. Qual é a diferença entre esses dois documentos? Ok, balancete e balanço. Ok, boa questão. Bom, o balanço vai te dar o espelho da empresa, não é? Espelho da empresa relativamente apenas às contas do ativo e do passivo. Está a perceber? Alô? Alô? Consegue me ouvir? Sim, consigo, doutor. Sim. O balanço vai te mostrar o espelho relativamente às contas do ativo e passivo, de modo a apurar um resultado, neste caso a situação líquida. Agora, o balancete vai te dar os saldos de cada conta. Por exemplo, se fez um movimento da conta, por exemplo, caixa. Conta caixa teve várias entradas e saídas, então vai se calcular ali o que caixa, onde o caixa estava a aumentar, onde diminuir, o saldo total de caixa, quanto é que é. Então, o balancete vai te dar esses saldos. Esses saldos podem ser das contas do ativo ou do passivo, também podem ser contas do custo ou contas de proveitos. Vai dar um resumo geral, o balancete. Percebeu? Hello? Sim, percebi, doutor. Ok. Tá, é basicamente isto. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Mas relativamente à aula, penso que está claro. Então, vamos marcar a próxima aula. Vamos ter a próxima aula, vamos marcar. Vocês já tiveram o balancete? Não. Acho que podemos marcar o tema balancete para a próxima aula. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode. Mas ok, vou pensar com carinho se marcamos mesmo balancete ou uma outra matéria, porque eu mesmo já tinha as matérias elaboradas, depois pediram que alterasse, porque alguém já teria dado, então. Tá, mas vou pensar com carinho para ver se incluímos essa matéria. Depois vamos mesmo vou falar com a coordenação para mesmo poder partilhar o link da próxima aula. Pode ser? Pode ser. Ok. Muito obrigado, Amilcar. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Basílio, Gabriel, Maria. Tem um nome que não consigo ver. Acho que é... Como é que é? É Jess? Tem um nome que não vejo. A vossa colega, como se chama? Mas ok, já todos subiram, mas ok, obrigado, Lelita, acho Lelita, e mais todos, muito obrigado pela participação positiva e ativa da aula. Então, até a próxima aula. Obrigada, professor. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado pela paciência. Ok, vamos Ok, obrigado. Ok, boa noite. Tchau.